Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. É bom te ver aqui novamente. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um vídeo novo no canal, você será avisado. Aproveite também e nos ajude tocando aí no joinha, dê um like. Com isso, você vai deixar os nossos vídeos mais evidentes para o YouTube. Dessa forma, o YouTube vai espalhar essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Hoje, a mensagem está imperdível. Eu vou falar sobre chaves importantes, 3 chaves importantes na nossa vida. Amém? Então, vamos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo com vocês 2 livros da Bíblia. O primeiro é 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, e o segundo está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz assim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. É interessante que Deus sempre desejou, sempre teve essa vontade de se relacionar com o homem. Deus sempre desejou estar com o homem, com a sua criação, com aquilo que ele criou, com aquilo que ele fez. No vídeo passado eu falei que Deus criou todas as coisas pela palavra, mas quando ele foi criar o homem, ele usou as suas próprias mãos. Então somos obra-prima do Senhor. E o Senhor, nosso Deus, ele deseja estar sempre na presença do homem, estar sempre se relacionando com o homem. E o Criador, ele sempre teve essa iniciativa, Deus sempre teve essa iniciativa de procurar o homem, para manter esse relacionamento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a gente vê isso muito claro. Então, diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Em outras versões diz, mas o Senhor chamou Adão e perguntou, onde você está? Então, essa iniciativa sempre foi de Deus. Por isso que eu li aqueles 2 versículos primeiro, que diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. São os 2 versículos iniciais que eu li. A iniciativa sempre é de Deus, sempre foi de Deus. Ele sempre está pronto para se relacionar conosco. Agora eu pergunto, nós estamos dispostos a responder a essa iniciativa de Deus? E só respondemos isso através de atitudes. Deus está ali esperando, ele já tomou a iniciativa, mas ele quer que a gente responda essa iniciativa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. É um versículo muito conhecido. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se ouvimos a voz de Deus, fomos até a porta, abrir a porta, tomarmos essa atitude de ir até a porta, abrir a porta, permitir que ele entre, ele vai se sentar à mesa e vai cear conosco. Mesa significa intimidade, mesa significa relacionamento.
porque é numa mesa que conversamos com os nossos familiares, na maioria das vezes, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, né? Quando sai, vai comer alguma coisa, vai num restaurante, enfim, numa lanchonete. Existe ali um diálogo, uma troca de comunhão. Então, mesa significa relacionamento, intimidade. Então, o Senhor sempre está à porta. Então, depende de nós essa atitude de abrir a porta, permitir que o Senhor entre. Sente à mesa e venha ceiar conosco. Existem 3 chaves importantes que devemos fazer, devemos ter como forma de atitude para poder se relacionar com Deus. Existem 3 chaves fundamentais para isso, para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. O Senhor nos aceita de qualquer jeito. Ele nos aceita como estamos. Mas uma coisa é certa, Ele não nos deixa ficar como estamos. Um relacionamento com Deus, Ele vai nos transformando. Ele vai nos amadurecendo. Ele vai forjando em nós um caráter, uma índole. Então eu separei aqui 3 chaves que são muito importantes para a gente ter acesso a esse relacionamento, ter acesso a essa comunhão com Deus. Chave nos representa isso. Quando a gente ouve falar em chave, chave permite acessar alguma coisa. Então, se uma porta está trancada, você vai com a chave nessa porta, com a chave correta, abre essa porta, você consegue entrar nesse ambiente. Então, o que eu quero falar hoje nesse vídeo é que chaves são essas que permitem acessar esse ambiente de relacionamento com Deus. A primeira delas, que eu creio ser a mais importante de todas, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a principal chave. Ele é o principal acesso num relacionamento com Deus. O próprio Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a principal chave de acesso ao Pai é o próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém consegue ter um relacionamento com o Pai. Ninguém consegue ter uma comunhão com o Pai se não for através de Jesus Cristo. Agora, o mais interessante desse versículo é que Jesus Cristo não diz, eu sou mais um caminho. Ele é o caminho, não existe outro. Ele é a verdade, não existe outra. Ele é a vida, não existe outra. Só o Senhor Jesus Cristo é que nos dá esse livre acesso ao Pai. No Antigo Testamento, a gente pode observar que só o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus no tabernáculo, no santuário. E o sumo sacerdote só tinha esse acesso uma vez por ano. Ele entrava no templo, entrava no Santíssimo, e lá tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e lá ele tinha esse relacionamento com Deus. E entre a chegada no santo lugar e o Santíssimo, entre o santo lugar e o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, existia um véu que separava. E naquele lugar, no Santíssimo Lugar, só era permitida a entrada do sumo sacerdote. Quando foi feito o templo em Jerusalém, a mesma coisa. Existia um véu que separava.
e só entrava ali, no templo em Jerusalém, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. E ali ele fazia o serviço uma vez por ano. A gente, se for ler o Velho Testamento, a gente vai ver essas passagens em Êxodo, no deserto, na criação do tabernáculo. Em Jerusalém, depois a gente vai ver a criação do templo, enfim. Agora, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e quando ele disse as suas últimas palavras, está consumado, instantaneamente, depois dele proferir essas palavras, o véu do templo rasgou de fora a fora. Rasgou por completo. Ou seja, não existe mais o que separa Deus do homem e o que separa o homem de Deus. Então, Jesus Cristo nos proporciona esse relacionamento entre o homem e Deus. Então, a primeira chave que eu quero deixar para você é essa: para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha uma vida de comunhão com Deus, só através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. A segunda chave para a gente ter acesso a esse relacionamento, essa intimidade com Deus, é a obediência. A obediência. Obedecer significa fazer, ter atitudes de acordo com aquilo que é exigido, que é aconselhado a nós. Então, se você lê na palavra de Deus, lá existem diversos mandamentos, diversas ordens, diversos preceitos que devem ser obedecidos. Devem ser obedecidos não para nos punir, para nos castigar, mas os mandamentos de Deus, eles nos protegem, eles nos fazem ter uma vida mais tranquila. Então, a obediência é fundamental para que a gente possa manter um relacionamento com Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Observa que ele diz bem claramente: se ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, todas as ordens. Quando ele fala guardar, é a mesma coisa que obedecer. Então, tenha uma vida correta, segundo os mandamentos de Deus. Tenha uma vida transparente, uma vida no qual você não se envergonhe, uma vida na qual você honre o nome do Senhor. E isso só é possível através da obediência. Quando você obedece à voz do Senhor, você está em um relacionamento com Ele. E Ele se alegra. E Ele se alegra. Continuando em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, diz assim: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, quer ter vida longa, quer ter uma jornada tranquila, quer ter um caminho tranquilo, obedeça a voz do Senhor. E o Senhor, Ele fala através da sua palavra.
Ele fala através de diversas coisas. Ele fala através de pessoas, através de situações, mas principalmente através da sua palavra. Então, escute a voz do Senhor. Deixa o Espírito Santo invadir o teu ser, invadir a tua vida. E seja sensível à voz do Senhor. E ao escutar a voz do Senhor, seja obediente. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso acontece muito comigo. Às vezes você vai tomar uma atitude, às vezes você vai falar alguma coisa, às vezes você vai fazer alguma coisa, e vem um pensamento na sua mente dizendo, não faça isso, não fale isso. Isso é a voz do Espírito Santo. Isso é a voz do Espírito Santo. Então, tome atitudes segundo aquilo que o Senhor te fala. Ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo, pela voz de Deus, é a melhor forma de viver. Vivemos de forma tranquila. Viver de forma tranquila não quer dizer a ausência de aflições. Teremos aflições, teremos os desafios da vida. Mas quando obedecemos a Deus, a nossa vida se torna uma vida de paz. Eu sempre costumo dizer, paz não é um sentimento. Paz é um estilo de vida. Independente da turbulência, você pode estar no olho do furacão, mas você está em paz. Você está tranquilo. Você está com a sua mente tranquila. E dessa forma, você ouvindo a voz do Espírito Santo, você consegue resolver todos os problemas da sua vida. Porque para Deus tudo é possível. Então obedeça. Obedeça a Deus. Essa é a segunda chave que eu quero deixar hoje para vocês. Obediência. Antes de falar a terceira, eu ia falar já da terceira chave, mas eu quero ler um último versículo referente à obediência, que está em Atos, capítulo 5, versículo 29, que eu separei aqui. Diz assim, mas Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê ali o crescimento da igreja, os apóstolos foram perseguidos, foram presos, foram açoitados. E os fariseus naquela época, os sacerdotes, aqueles que respondiam, né, vamos dizer assim, o governo religioso daquela época, eles pediam sempre a cada prisão que os apóstolos parassem de falar sobre Jesus Cristo, parassem de proclamar o Evangelho. E os apóstolos, num desses momentos, disse, devemos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Eles tinham consciência de que eles deveriam obedecer a Deus. E uma das ordens que Deus, através de Jesus Cristo, disse para os apóstolos, antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele deu uma ordem para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Ele disse assim, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eles não poderiam deixar de pregar as boas novas, de pregar o Evangelho, de pregar aquilo que eles viveram, de pregar aquilo que eles aprenderam, de pregar aquilo que eles ouviram e praticaram. Eles não podiam deixar, a vida deles era aquilo ali, fazia parte da vida deles. Então eles falaram, é melhor obedecer a Deus. Obedeceremos a Deus ao invés de obedecer aos homens. Então obedeça a Deus. Por mais difícil que seja, por mais que aparentemente você não entenda, mas obedeça. Obedeça a Deus. Terceira chave importante, vimos que a primeira chave é Jesus Cristo, só através dele mantemos um relacionamento com Deus, só através da obediência
que temos um relacionamento íntimo com Deus. E agora a terceira e última chave. Só através da palavra de Deus é que conseguimos nos relacionar com Deus. Então, essa terceira chave também é importantíssima, porque a palavra de Deus é a voz de Deus para nós. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: fala comigo, Senhor, e fica esperando que algo aconteça. A minha sugestão, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir a direção de Deus, se você quer ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, medite na palavra dele. Abra a palavra dele. Leia a palavra dele, que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. Então a palavra de Deus é uma chave importantíssima para que possamos manter o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva porque a cada dia ela se renova em nós. A cada dia ela nos transforma. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você lê um versículo hoje, esse versículo bíblico fala com você de uma forma. Depois passa 1, 2 dias, você acaba lendo esse versículo de novo, ele fala com você de outra forma. Ele vai sempre de encontro com aquilo que você está vivendo. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. Quando estamos lendo a Bíblia, o autor, aquele que a escreveu, está presente. Então leia a palavra de Deus, porque ela vai te orientar, ela vai penetrar na divisão da sua alma, do espírito, e vai fazer uma revolução em você. Então leia a palavra de Deus, medite nela. Ela é uma chave importantíssima para você manter esse relacionamento com Deus. Através da palavra de Deus, através da oração, você está mantendo essa comunhão com o Pai. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, não basta só você ler a palavra de Deus, não basta você ouvir só a palavra de Deus, senão você vai ter em você só teorias. Mas que a palavra de Deus produza em você frutos, que a palavra de Deus possa produzir em você transformação. Só é possível se você a praticar. Se você praticar a palavra de Deus, você é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Vem as turbulências, vem as ventanias, vem as chuvas, ela vai permanecer firme, porque ela foi construída em um alicerce firme, verdadeiro, inabalável, que é o próprio Cristo, que é a nossa rocha viva. Então, essa é a mensagem que eu quis deixar hoje nesse vídeo, toque de esperança para vocês. 3 chaves importantíssimas para respondermos a Deus, que quer sempre estar relacionando com a gente. Lembre-se, eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entrarei, sentarei à mesa, cearei contigo e você comigo. Para que a gente possa ter essa atitude, essa resposta para Deus, precisamos lembrar dessas 3 chaves importantíssimas. Só através de Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida, e que por Ele não temos esse relacionamento com Deus.
só através dele. Segunda chave importante é a obediência. Seja obediente à voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus. E por último, última chave, a palavra de Deus. Pratique-a, coloque em prática, escute, leia, medite nela. Faça disso um hábito e tenha certeza que a sua vida será transformada dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer essa palavra frutificar na sua vida. Que Deus possa fazer essa palavra ser uma bênção para você. Amém? E eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Que Deus te abençoe.